Bom, vamos receber o nosso primeiro convidado aqui do Top News nesta quarta-feira, Gustavo Bachega, que é presidente do Instituto Brasileiro de Precatórios. Gustavo, muito bem-vindo, obrigado pela sua participação com a gente ao vivo aqui no Top News. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aí com vocês, quero poder contribuir bastante, quero cumprimentar a todos vocês da bancada, também o público em geral. Gustavo, a gente viu aí a denúncia, né, do ex-presidenciável Ciro Gomes, político com longa tradição aí, que ocupou vários cargos já, inclusive, e ele acusou o governo Lula de ter pago 93 bilhões de reais para regularizar o estoque de precatórios. Ciro Gomes ainda fala que esse estoque foi vendido para 2 instituições financeiras e com deságio de até 50%. Ainda falta uma apuração ainda sobre essa denúncia, mas, do seu ponto de vista, existe algum fundamento nessa denúncia? Não. Do meu ponto de vista, não há nenhum fundamento. É claro que a gente não pode afirmar, né, o que acontece nos bastidores de uma negociação. O que eu posso falar é o que acontece na prática no universo de precatório. E esse pagamento de 93 bilhões que ocorreu no final de 2023 e início de 2024, foram beneficiados milhares de pessoas. Inclusive, os cedentes dessas ações, que sua grande maioria, não venderam seus precatórios para ninguém, nem para bancos, nem para instituições especializadas, nem para advogados. Então, essas pessoas receberam os seus precatórios como é o correto, né? O pagamento tem mesmo que ocorrer a cada ano. O que o governo Lula fez não foi mais do que a obrigação de pagar os seus débitos, e isso foi muito bem recebido pela comunidade jurídica como um todo e também por quem atua nesse segmento, como a gente. Então, falar que esse dinheiro foi destinado apenas para 2 bancos é uma grande distorção da realidade, né? Podemos dizer isso, porque, obviamente, alguns bancos também receberam, né, porque eles adquiriram precatórios, e quem adquiriu precatórios, óbvio, recebeu. Mas isso houve no mercado inteiro, né? Bancos, fundo de investimentos, investidores pessoas físicas, family offices, que também investem em precatórios, e como eu disse, a maioria dos que receberam foram os próprios cedentes, ou seja, os autores originários. Então esse dinheiro ficou na mão de pessoas vulneráveis da sociedade, a grande parte, claro que não todo, né? A grande parte, de pessoas que realmente são os autores das ações. Então, falar da forma que foi dito, eu achei de muito mau tom, né? É inegável dizer que foi uma forma de colocar esse assunto em debate, né? Ainda que da forma atrapalhada, como é uma característica aí de Ciro Gomes em muitas situações, mas botou esse assunto em debate. E aí eu queria entender um pouquinho melhor como que funciona esse processo de venda e de desconto de precatórios no Brasil. Se existem critérios, que critérios são esses, justamente para determinar esse valor de desconto oferecido a uma instituição financeira ou mesmo para um outro comprador, para algum intermediador, se isso é possível e se isso é legal. Não, isso aí. O que aconteceu, na realidade, com relação aos precatórios federais, foi que, em 2021, houve a publicação de 2 emendas constitucionais, a 113 e a 114. Isso durante o governo anterior ainda, tá? Não foi nesse governo atual, não. Essas emendas constitucionais, elas prorrogaram o pagamento dos precatórios federais. Grande parte deles. Essa emenda tinha um limitador de pagamento. Então, havia essa limitação, que ela ia durar até 2026. 2026 em diante, os pagamentos voltariam a ser integral, mas a dívida que foi constituída, ninguém sabia quando ela ia ser paga. Então, o que aconteceu? Como essas emendas foram feitas pelo governo anterior
que foram em dezembro de 2021, no ano de 2022 e 2023, houve um decréscimo no valor desses precatórios. Naturalmente, porque isso é a lei de mercado mais antiga que tem, a lei da oferta e procura, né? Como ninguém sabia quando esses precatórios federais seriam pagos, e nem se eles seriam pagos um dia, então, obviamente, os preços reduziram. Algumas pessoas, alguns investidores, alguns fundos de investimentos, e aí eu estou falando de centenas de empresas e centenas de pessoas compraram esses precatórios na baixa. Nós chamamos isso da baixa. Mas também não foi a 50%, não. O preço oscilava muito, né? A gente tem notícias de grandes bancos e grandes fundos que, mesmo nessa época, chegaram a pagar até 80%, ou até mais do que esse valor. Então, não existe um valor tabelado, tarifado, ou apenas um grupo de pessoas, ou um ou dois bancos, como foi dito, que adquiriram esses precatórios na baixa. Foi todo um segmento, foi todo o mercado. Agora, o mais interessante, quem causou isso foi essa legislação que foi promulgada no governo anterior. Atualmente, o governo que entrou resolveu pagar os precatórios. Até porque é algo que tem que ser feito mesmo, foi isso que eu falei desde o começo, né? Os precatórios são despesas obrigatórias, que constam, inclusive, no orçamento público. E aí, vocês devem ter acompanhado, né, foi uma ação que chegou até no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente inconstitucional essas emendas constitucionais, justamente na parte que dizia sobre o não pagamento, e por isso que os precatórios foram pagos em 2023 e 2024, provando, mais uma vez, que o governo tinha dinheiro, sim, para pagar os precatórios. E isso foi feito. Agora, o que é muito interessante também, a população em geral saber, e os teus ouvintes aqui, é que a negociação de um precatório não é tão simples. Por isso que não tem como um ou dois bancos monopolizar a compra de 93 bilhões em precatórios, como foi dito aí pelo então Ciro Gomes, né? E replicado por mais alguns parlamentares. A negociação de um precatório é feita através de uma cessão de crédito, que é um documento jurídico, um documento idôneo. E você imagina que os donos de precatórios têm valor de 100 mil reais até milhões, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais, que são a maioria precatórios alimentares. Então você imagina o trabalho que dá para você comprar 1 bilhão, por exemplo. Você tem que comprar centenas de precatórios, dezenas de precatórios, né, ou até milhares de precatórios. Se fosse precatório só de valores altos, seria muito mais fácil o monopólio, mas não é o caso. A gente está falando de precatórios, na sua grande maioria, que representa esse valor aí dito, são de precatórios pequenos, precatórios de ordem, de origem alimentar. Então, é impossível um ou dois bancos monopolizar todo esse volume dos 93 bilhões. Mesmo se eles quisessem, seria praticamente impossível o monopólio desses valores. Tanto é que a prática, né, a gente atua há mais de 25 anos nesse segmento. Eu também sou presidente do Instituto Brasileiro de Precatórios e a gente acompanha na prática o que ocorre. O que ocorre é que existe hoje centenas de empresas especializadas na compra e venda de precatórios, e são essas empresas que compram a maioria desses precatórios e que nem são bancos e nem são fundos de investimento. Apesar que uma porção considerável também são adquiridas por bancos e fundos de investimentos, mas longe de ter esse monopólio aí dos 93 bilhões, né? Como foi dito nas últimas reportagens. Obrigado, viu? Obrigado pela participação, Gustavo. Estamos felizes com a sua participação aqui nesta quarta-feira no Top News. Um abraço, uma ótima tarde para você. Muito obrigado. Boa tarde a todos.